Boa noite a todos. Que a graça e a paz estejam em cada coração nesta noite. Amém? Que bom que você veio. Que bom vê-los aqui na casa do Pai, né? Para glorificar e exaltar o nome dele. Porque só ele é digno de toda glória, de toda exaltação. Vamos meditar em Salmos. Quem tem sua Bíblia aí, abre em Salmos. Salmos 25. A ti, Senhor, eleva minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum do que esperam em ti ficam decepcionados. Decepcionados ficarão os que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti todo o tempo. Aleluia, né? Só quero frisar aqui no versículo 3, né? Que nenhum do que esperam em ti ficarão decepcionados, né? Nós que esperamos no Senhor jamais nos decepcionaremos, né? O Senhor é que nos conduz a nossa vida, né? O Senhor é que nos guia e não estamos colocando a nossa confiança em algo que não nos traz nada, né? Estamos colocando a nossa confiança no Senhor, o Criador de todas as coisas, né? É Ele que nos fez. E nele não nos decepcionando, né? E o salmista aqui diz também, né? Para que ele ensinar o caminho, né? Ensinar as tuas veredas e mostrar a tua verdade. E nesta noite, vamos pedir ao Senhor, ensina-nos, Senhor, o teu caminho, aquilo que é o melhor para nós, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, peça ao Senhor, ensina-me, Senhor, o que o Senhor quer para mim. Ensina a tua verdade, porque o Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade, né? Então, peça ao Senhor nesta noite, ensina-me, Senhor. Mostra o teu caminho, a tua verdade, que o Senhor está pronto para nos ensinar, né? E continuamos mais, pois tu és o nosso Deus. O Senhor é o teu Deus, então Ele vai te ensinar a tua verdade. Peça a Ele, peça com fé, peça com confiança, que Ele está pronto para ensinar, né? Amém? Se colocamos de pé. Pai, em nome de Jesus, queremos te honrar, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra. E colocamos diante do Senhor a nossa vida. Mostra-nos, Senhor. Mostra a tua verdade sobre nós. Aquilo que o Senhor tem, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, Pai, mas ainda não compreendemos, Pai. Mostra-nos, Senhor, ensina-nos o teu caminho, Pai, assim como uma criança que a mãe quer ensinar o caminho que ele deve andar. Ensina-nos, Senhor, pois precisamos de Ti. Reconhecemos, Pai, que precisamos de Ti. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos, Pai, que precisamos da Tua ajuda, Pai, e em nome de Jesus, queremos Te honrar nesta noite, queremos Te engrandecer. Receba a nossa vida, Pai, como oferta agradável a Ti. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus.
palmas, glorifiquem o nome do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai, e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel, louve a Ele. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante a fidelidade dele. És fiel em todo tempo, ele é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
nosso prazer é estar nos atos do Senhor, o adorando, louvando em espírito e em verdade. Aleluia. Agradecer a Ele, porque é Ele que nos faz crescer, é Ele que não nos deixa vacilar, é Ele que não nos deixa parar, e é Ele que
não deixa que a gente desista pelo caminho. Aleluia. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Não vivo, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradeço, vamos novamente? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Vamos com palmas. Quando a noite fria cair sobre mim, na, na, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará
noite fria cair sobre mim. E no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por Faraó, sendo impedidos de prosseguir. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Pastor Ivan. Graça e paz. Que bom que você está aqui. Se nós estamos contentes, como diz o pastor David, imagine Deus. Mas que bom. Não tem coisa melhor que estar na presença do Senhor. Isso é inegável. E você veio preparado? Você veio preparado para louvar o Senhor, trazer uma palavra de consolo ao coração dos irmãos. Fala assim: irmãos, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me agraciado. Como palavra de dízimo e oferta, eu quero ler lá em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio 7, verso 12. A hora que você achasse, falar, achei. Deuteronômio, capítulo 7, verso 12. Diz assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. É interessante, né? Essa é uma promessa. Mas essa promessa tem uma palavrinha-chave: obedecer em todos os sentidos. E por que a gente tem que meditar? Justamente para a gente obedecer
e para poder falar para ele: Senhor, e aí? Quando é que o Senhor vai cumprir as suas promessas na minha vida? Porque eu tenho feito a minha parte. E o Senhor que diz que abençoa, o Senhor que diz que dá capacidade, o Senhor não diz que é para mim correr atrás. O Senhor diz que as suas bênçãos correrão e me alcançarão. Então não sou eu que as alcanço, é o Senhor que me alcança com ela. Mas o segredo é obedecer. E a gente tem que fazer esse exame. Porque o que ele diz para Josué? Lá no capítulo 1. Medite dia e noite. Para você ter o cuidado de fazer tudo que está escrito. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o seu caminho prosperará. E você será bem sucedido. Aí eu pergunto: nós meditamos dia e noite? Nós o priorizamos dia e noite? Então, como é? Aí nós vivemos, como se diz, de migalhas. Isso serve para mim, para você, e a gente tem que trazer isso na nossa memória. Nós temos que trazer. Para concluir, eu vou dizer isso, daí eu sempre trago na minha memória, mas em todo o tempo eu tenho falado para o Senhor: Senhor, como foi a palavra de saudação, ensina-nos. O Senhor diz que por intermédio do teu Filho, quando o Senhor entregou, Ele conquistou para nós o Espírito Santo, que nos instruiria, nos guiaria e nos ensinaria toda a verdade, para a gente não correr em vão, porque o Senhor é o Deus dos céus e da terra. E certa vez o diabo, quando se manifestou, ele falou para um povo: se vocês conhecessem esse Deus que vocês dizem, eu conheço Ele, e eu sei quem Ele é, vocês não viveriam essa vida miserável que vocês vivem, mas em todo o sentido, de principalmente ter uma intimidade profunda com Ele, porque se nós tivermos essa intimidade profunda, nós vamos saber como nosso Senhor soube. Ele veio ao mundo tendo tudo, mas não tendo nada. Se a gente for ver humanamente, Ele não usufruiu de tudo aquilo que o mundo pode dar. Ele teve o suficiente. Hoje Ele se alimentaria de pão e peixe, e muitos prometem picanha, não é? Ele se alimentou de pão e peixe. Toda vez que Ele ia comer com os discípulos, na maioria das vezes era pão e peixe, não é? Pão e peixe. E já que Ele nos deu o pão e o peixe, essa é a sua oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. Pense nisso. Vamos lutar para obedecer. Aí nós podemos compreender o que é que Ele tem para nós, porque Ele é o Senhor de toda a terra, e tudo que nela existe pertence a Ele, e como Ele diz, Ele dá para quem Ele quer. Oremos. Pai, nos dê essa percepção de obedecer ao Senhor, para compreender e entender como caminhar no nosso cotidiano, como ser alcançado por tudo aquilo que já está preparado, porque o Senhor diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Como avançar? Como tomar posse de tudo aquilo que há na criação? Por mais que
o mundo jaz no maligno, ele não é do maligno, ele é teu. Então, Pai, olha para a tua igreja ainda mais, volte-se o teu rosto, inclina os teus ouvidos para socorrer-nos, para ajudar-nos, porque a tua igreja tem se mantido fiel em tempos difíceis, mas tudo é do Senhor. Então, quando é que o Senhor vai nos levar a compreender e entender o que é ser alcançado pelas tuas bênçãos, o que é ser perseguido por elas, o que é os nossos celeiros transbordar, porque a diferença tem que ser aqui agora. Na eternidade haverá um só povo. Aqui há muitos povos que ainda não se renderam ao Senhor. Então faça Ele ver em nós a tua glória, seja no teu prover de maneira sobrenatural, ou no teu falar de maneira sobrenatural, porque para nós o Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é aquele que nos supre, mas também é necessário que o Senhor haja neste mundo temporal, nos confiando suficiente para que veja em nós a tua glória, e que há diferença entre aquele que quer te servir e aquele que não quer te servir. Por isso honra o nome de Jesus em nossas vidas, para que nós possamos honrá-lo, e nos dê tudo que o Senhor prometeu, e quebra todos os grilhões do poder das trevas. Repreenda Satanás das nossas vidas, dos nossos negócios, porque nós dependemos de Ti unicamente e exclusivamente. É o Senhor que gritamos por socorro, é no Senhor que esperamos, e como é o Senhor quem faz, nós sabemos que é o Senhor quem faz. Então faça para o louvor da Tua glória, e para que Jesus seja glorificado em nós. Então haja pelo Teu amor leal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quem que é o primeiro? E isso eu estava falando hoje com uma irmã. Pastor, quantas provas, ela é de outro ministério, a gente dá o nosso melhor, a gente dá crédito para as pessoas, e às vezes elas têm como pagar, aí elas não nos pagam, você vai cobrar, ela fica brava, aí você vê ela gastando em outro lugar, e ela não vem te pagar, e nem dar uma satisfação. Eu falei, então, eu tenho falado isso para o Senhor, que eu também estou nessa situação, e aí a gente tem que honrar o compromisso, porque é uma cadeia, né? E aí, Senhor, o Senhor disse que vai agir, ou a gente perdoa na esperança que o Senhor perdoe nós também, ou que o Senhor dê dinheiro para a gente pagar, não é? Então eu falei para a irmã, continuemos orando, né? Porque é um mistério servir esse Cristo, né? Porque Ele diz que nós já somos abençoados, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, que os nossos celeiros vão transbordar, e às vezes as pessoas ainda saem tirando sarro da nossa cara, mas temos que confiar, temos que dar a graça que o Senhor venha fazer o milagre. Então aí nós temos que orar, clamar e suplicar, porque de um jeito ou de outro Ele diz que vai prover. Amém? Quem é o próximo? Se não, eu vou chamar o pastor Márcio. A Noêmia vai cantar a Osana hoje? Não? Ninguém? Eu vou beber a água, vamos ver se o pastor Márcio depois vai beber no mesmo copo. Acho que ele não vai nem ter sede. Quem que é o próximo? Ninguém mesmo. É, pastor Márcio, então vou ter que te chamar, hein? Ninguém quer testemunhar hoje. A minha amada esposa está vindo, Cristina. A Bruna também depois?
Ah, não, ela já falou que não. Cumprimento a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor, amém? Temos visto a igreja do Senhor, não só a igreja Betel, o qual é por isso que nós congregamos, que Deus nos colocou aqui para cultuarmos e celebrarmos os feitos dele, mas temos visto a igreja do Senhor no todo, né? Que ela está gemendo, ela está clamando, né? Pela graça e misericórdia do Senhor. E a gente se pergunta, aonde estamos errando? Porque nós oramos, clamamos e a gente não vê, aparentemente, os nossos olhos naturais não conseguem ver o mover de Deus, não conseguem ver mudança. Porque a gente tem aprendido, né? Os pastores nos têm ensinado que a gente tem que meditar, ler a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. E se somos considerados filhos do Senhor, Ele é o nosso Pai. E como todo bom pai sempre quer o melhor para os seus filhos, porque a gente ganha tempo quando a gente senta e conversa com os nossos pequenos ou com os nossos grandes também, que já cresceram, né? Nenhuma instrução é em vão. Tudo no tempo certo tem a sua colheita. E o Senhor me falando muito, quando a gente senta para meditar, sobre a confiança e a esperança no Senhor, né? Porque é dele que vem o nosso socorro, como temos falado desde o início e até o presente momento, no dia de hoje, no culto, que a nossa fé, a nossa esperança, o nosso esperar é no Deus Criador, é no Deus Altíssimo. E lá no livro de Jeremias, no capítulo 9, no verso 23, o Senhor assim nos fala, porque Ele nos ama e Ele nos exorta sempre com amor. Jamais queremos saber quão pesada é a mão de Deus sobre nossas vidas, jamais. Mas Ele sempre, em todo o tempo, nos ensina com amor. E uma coisa que eu sempre peço para mim, né, é que Ele sempre me dê sabedoria para eu lidar em toda e qualquer situação. Sabedoria para falar, sabedoria até para respirar diante da situação, porque às vezes a gente não fala, mas o nosso gesto corporal dispensa palavras. Às vezes a gente condena, a gente aplaude com o gesto, né? E o Senhor diz na sua palavra, né, que dependente de você vive em paz, sede manso e humilde como eu fui e Ele é, né? Então que a sabedoria do Senhor seja sempre, tá? Seja como primeiro pedido, né? Primeiro clamor do Senhor para nós, sabedoria de Deus para o nosso coração, para o nosso ser, porque o diferente não é lá fora, não é aqui dentro, é lá fora que a gente tem que fazer. E aqui dentro é fácil. Agora o diferente a gente tem que ser lá fora, né? Falar com o amor do Senhor, agir com o amor do Senhor, sempre perguntando em toda situação, como o Senhor agiria? Como o Senhor falaria? É difícil a gente ter esse mover, deixar que Deus haja através de nós, porque a nossa carne muitas das vezes ela é teimosa, ela é resistente. Mas louvado seja Deus, que o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em nós, é muito maior. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim, lá em Jeremias, no capítulo 9, no verso 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, porque eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então o nosso pedido sempre tem que ser ao Senhor para conhecê-lo, tá? Para aprender dele cada dia mais, tá? Seja na nossa casa, seja através dos discipulados que os pastores estão sempre dispostos a fazer, seja numa reunião informal, num café da tarde que você tome, uma reunião com amigos, tá? Estejamos sempre falando, tá? E pensando nas coisas do alto, porque isso sim nos edifica e agrada ao Senhor, e faz com que cada dia sejamos um pouquinho mais moldados, né? Para que sejamos parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Amém?
obrigado pela oportunidade. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Quem mais? Se não, vou chamar o pastor Márcio. Ou o Lucas vem. 2. E aí, Lucas? 3. Ninguém mais? Pastor Márcio, é contigo então. Se achegue, que o Senhor te use. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundantemente em nossos corações. Eu estou meio rouco, que faz 2, 3 dias que eu estou gripado, né? Então não vou forçar muito a garganta para não prejudicar mais ainda. E nessa noite eu quero... Você curva a sua cabeça, vamos elevar o nosso coração a Deus. Vamos fazer uma coisa que nós temos que fazer todos os dias, que é orar. Amém? Maravilhoso Deus. Pai, eu te agradeço primeiramente em nome de Jesus pela oportunidade e o privilégio que o Senhor tem me concedido, Pai, de estar aqui em cima deste altar para ministrar a Tua palavra segundo a Sua vontade. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelo ar que estou respirando neste momento. Paizinho, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradeço pela família, pela esposa, pelos filhos, pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite, Pai, que fazem parte do corpo de Cristo, pela vida do pastor David, pastor Ivan. Pai amado, obrigado, Senhor, por toda a sorte de bênção que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. E que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, não o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer falar conosco, segundo a Tua palavra. Usa-me, Pai, como canal de bênção, como porta-voz do Teu Espírito Santo, segundo a Sua vontade. Fale com cada um aqui nessa noite, Pai amado, segundo a necessidade de cada um, Senhor. Porque só o Senhor conhece o pensamento de cada um, sabe o que cada um precisa da parte do Senhor. Não os despeça, Senhor, da mesma forma em que chegaram, de mãos vazias, ou Pai amado, ou muitas das vezes, Senhor, oprimido. Mas que eles possam sair daqui nessa noite abençoado, livre do seu fardo, para a glória do Teu santo nome. Paizinho querido, manifesta o Teu poder e a Tua graça sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você já deve ter ouvido falar, talvez de algum ente querido seu, um pastor, que você não veio a este mundo por um acaso. Você não saiu do ventre da madre e da sua mãe por um acaso. Todos nós viemos a este mundo por um propósito. E este propósito é: só Deus pode te dizer. Só Ele pode falar ao seu coração qual o propósito da sua vida a este mundo. E se você está aqui sentado nessa noite, é porque alguém falou de Deus para você, Deus falou através de alguém para você e trouxe você até Ele. E no decorrer do tempo, não sei quanto tempo você tem de caminhada com o Senhor, você vai descobrindo aquilo que Deus quer que você faça. Você nasceu, você cresceu, estudou,
talvez se formou, talvez tenha a sua empresa, talvez se formou em um engenheiro, em um advogado, um juiz, tem a sua empresa, mas tem algo que Deus quer que você faça para Ele. E o tema da ministração essa noite é: para Deus não tem desculpa. E eu escolhi 3 personagens que talvez você se enquadre, ou você acha que você se enquadra com um deles. Eu mesmo, quando veio ao meu coração esse tema, primeiramente ela veio para mim. Aí você vai entender se ela serve ou não serve para você. Porque diz a palavra que primeiramente ela vem diretamente para o ministrador, para ele meditar, refletir e se colocar na posição. Para Deus não há desculpa. Não tente de maneira nenhuma, porque esses 3 aqui, fora os outros, eu escolhi só 3, tentaram, mas ouviram do próprio Deus as suas justificativas, que não tinha. E o primeiro deles é muito conhecido em Êxodo capítulo 4, verso 10. Esse aqui ele tentou de várias formas, de várias maneiras, correr do seu propósito, correr daquilo que Deus o predestinou para que ele fizesse, o chamou para que ele fizesse. Ele tentou de várias maneiras, dando 3 justificativas para o Senhor, para que ele não fosse e fizesse aquilo que Deus o chamou para fazer. Todos que já leram a história desse profeta, né? Conhecido hoje mundialmente pelos cristãos e pelos judeus israelitas, até os dias de hoje ele é muito conhecido. O homem chamado Moisés, o homem que, quando nasceu, ele nasceu num período terrível, em que o seu povo estava aprisionado no Egito, como escravo, sofrendo, e ele nasceu, e no seu nascimento várias crianças foram mortas, e Deus o livrou, a qual ele foi adotado por uma egípcia e criado como um filho, educado e ensinado na cultura egípcia, mas ele precisava aprender o principal. Ele precisava descer à faculdade de Deus, que era o deserto. Durante 40 anos, ele foi instruído e ensinado. Teve que deixar suas regalias, teve que deixar o que ele aprendeu, guerras, línguas que ele aprendeu, riquezas, para ir para a escola do Senhor Deus, o deserto. Mas depois ele foi conhecido como um homem que era a boca de Deus falando naquela época. E quando ele teve aquele encontro com Deus ali no Monte Horebe, quando Deus se manifestou a ele através de: Senhor, eu não sou homem eloquente de ontem, nem de antes de ontem, nem ainda desde que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua.
Alguns dizem que Moisés era gago, né? Eu não sei a história. Mas um homem que era estudioso não poderia ser gago, né? Talvez ele fosse até pessoas que falam muitas línguas. Aqui foi uma das desculpas que ele deu para Deus, que ele não era, ele não se achava suficiente para ir, porque Deus chamou ele para voltar ao Egito e libertar o povo da escravidão. E ele, retrocedendo, querendo se retroceder ao Senhor, ele disse: Senhor, eu não sou homem eloquente. Eloquente, eu acho que deve ser pessoa que não sabe falar abertamente, ou em público, ou diante de uma autoridade. Ele disse que ele era um homem de lábios pesados, língua pesada. Aí é por isso que hoje muitos que estudam a teologia falam que ele era gago. Aí Deus respondeu e disse-lhe o Senhor: quem é que fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Assim que Moisés ele tentou dar a Deus uma justificativa que ele não era o escolhido para ir libertar o povo de Israel, Deus, o conhecedor de todo ser humano por dentro e por fora do pensamento, já no mesmo momento ele já rebateu com ele. Já falou para ele, já perguntou para ele: quem é que fez a língua do mudo? Quem é que faz o mudo falar, ou o surdo ouvir, ou o cego ver? Quem é que faz o morto ressuscitar? Não sou eu, o Senhor? Talvez eu tenha me enquadrado como Moisés aqui, porque essa palavra ela é pesada. Para Deus não tem justificativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz também, talvez que nem Moisés ou que nem Jonas. Jonas capítulo 1, quando Deus chama Jonas e manda ele ir a Nínive a pregar a palavra dele naquela cidade, porque os pecados daquela cidade estavam cheirando mal às narinas de Deus. E Deus, como é misericordioso, como é amoroso, cheio de compaixão, a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Deus ele sempre levanta um ou mais de um e usa como instrumento nas suas mãos para livrar um semelhante do castigo. E Deus chamou Jonas e disse: vai a Nínive e prega a minha palavra, para que aquele povo se arrependa, antes que eu venha e destrua aquela cidade. E qual foi a desculpa de Jonas? Fugiu. Comprou uma passagem, entrou no barco, se escondeu, foi dormir, e achando que estava correndo, se escondendo do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tudo vê, do Deus que tudo sabe. E diz a palavra que Deus enviou um vento até aquele barco e começou a deixar todo mundo ali apavorado. E começaram a entrar em desespero, começaram a entrar em agonia,
não sabiam o que estava acontecendo, até que Jonas foi despertado do seu sono, e só ele sabia o que estava acontecendo. Foi quando ele assumiu a sua culpa, dizendo que estava fugindo de Deus, fugindo da sua missão. E aí o capitão do barco perguntou: e o que nós fazemos? E ele disse: lança-me no mar, e o mar vai se acalmar. E eles fizeram isso, e quando fizeram isso, nós sabemos a história, o mar se acalmou e veio a bonança. E Jonas, engolido por um peixe, e ainda viajou de graça para a cidade de Nínive. Se ele tivesse obedecido, ele não teria ido através de uma boca de um peixe, ficado 3 dias na boca de um peixe. Ele teria ido de graça, mas ele preferiu pagar o preço mais dolorido. Glória a Deus. Acompanhe comigo aí Jeremias capítulo 1. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor. Diz a palavra do Senhor a Jeremias, filho de Euquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, da terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Aí aqui já é Jeremias falando. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, te escolhi. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Aí aqui, mais um que deu desculpa para Deus. E talvez seja eu ou você fazendo que nem ele. Ele disse: ah, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Se Jeremias fosse uma criança, ele não teria escrito isso aqui. Ele quis se justificar dizendo que ele era uma criança. E criança que nós sabemos é criancinha de colo. Talvez criança que ainda não tem dente, que não sabe falar ainda. Aí aqui ele respondeu isso para o Senhor. Na mesma hora Deus talvez o repreendeu dizendo: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te mandar você vai, e tudo que eu te mandar você falar, você vai falar. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar. Quando Moisés quis se justificar diante de Deus, Deus
por 3 vezes, quase que Deus o repreendeu a ele. E aqui também Jeremias recebeu essa repreensão do Senhor. Deus chamou Jeremias, o escolheu desde o ventre da sua mãe. Foi por isso que no início da ministração, eu falei que eu já ouvi isso. Você também já ouviu isso, que nós não viemos a este mundo por um acaso. Para tudo há um propósito. Para que Deus fez o sol? Gênesis capítulo 1, para governar o dia. Para que Deus fez a lua? Para governar a noite. E para que Deus fez você? A obra mais preciosa para Ele. A palavra diz que nem toda a riqueza do mundo pode se comparar a um ser humano. Deus não escolheu um animal para habitar, não escolheu um peixe, uma ave, Ele escolheu nós, a sua imagem, a sua semelhança. E diz a palavra que Ele nos encheu do teu Espírito Santo. Porque em Gênesis diz que o Espírito de Deus, Ele pairava sobre as águas, porque não tinha lugar para Ele repousar. Mas quando Deus fez nós, aí sim o Espírito Santo veio e repousou sobre nós. E aí, em qual desses você está enquadrado? Ou você acha que você está enquadrado? Moisés, Jeremias ou Jonas? Jonas tentou fugir de Deus, mas não tem como fugir de Deus. Moisés tentou já dar justificativa, mas Deus deu para ele uma resposta. Jeremias da mesma forma. Eu já fui repreendido várias vezes por Deus. Eu já dei o testemunho aqui, não todo, mas as partes principais. Eu tenho 51 anos, trabalho desde os 14 anos, trabalhava, comecei a trabalhar cedo, mas chegou um momento em que Deus me tirou do trabalho e me colocou à sua disposição. E mesmo assim, sempre das vezes tento dar uma esquivada. Vai para Nínive, Márcio. Eu vou para Tarsis. Prega a minha palavra, Márcio. Ah, Senhor, hoje não, estou cansado. Vai orar pelos enfermos. Vai fazer visita. Ah, não, Senhor, eu estou cansado, estou com sono. Não tem como correr de Senhor. Não tem como se justificar. A palavra diz que vai chegar um dia, o grande dia do Senhor. Isso está escrito. O glorioso dia do Senhor. Por que do Senhor? Porque esse dia vai durar talvez 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. O dia em que o Senhor vai reunir. Você lê a Bíblia, você vai ver em Apocalipse que Deus vai reunir todas as nações, todo ser humano, desde Adão até o último que vai nascer, não sei se é na nossa geração ou na vindoura. E um a um, o julgamento mais demorado do universo. Um a um. Imagina, o juiz no meio, os livros abertos, o livro da obra, o livro da vida, e chamar um a um
para ser julgado do que a gente fez ou deixamos de fazer. Mostra-me as tuas mãos. Aí apresentamos lá essa mão vazia. Todos nós temos um propósito. E Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Eu vos escolhi a vós, e não foi vós que me escolheste. Então, se você está aqui nessa noite, é porque você foi um escolhido. Assim como Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E Deus disse: e as nações eu te dei para o profeta. E hoje, terrenos Deus te deu para o profeta. Seu vizinho Deus te deu para o profeta. Seus parentes Deus te deu para o profeta. Seus amigos Deus te deu para o profeta. Para falar dele, para anunciar ele. Voltando à história de Jonas, depois que Jonatas foi levado de graça, viajou de graça para Tarsis, para Nínive, e lá fez o que Deus mandou, ele pregou, e sabe o que aconteceu? Aquela cidade foi salva. A cidade inteira foi salva. Diz a palavra que o rei decretou um jejum para homens, mulheres, crianças, idosos e até os animais. Ficaram sem comer e sem beber. E nos tempos bíblicos, os sinais de Deus eram manifestos de uma maneira sobrenatural. Poderiam se ver de olhos nus. Quando Moisés obedeceu e voltou ao Egito e libertou o povo, sinais e maravilhas foram vistos pelo povo. Durante a noite, uma coluna de fogo os acompanhava no deserto. Durante o dia, uma nuvem os cobria. Proteção de Deus. Nos tempos de Josué, guerras eram vencidas, muralhas eram caídas, através de um som de uma trombeta, através de um grito de um povo. E tudo que Deus ia fazer, Deus sempre comunicava o líder daquele povo. Josué, Moisés, Deus dizia: santifica o povo, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o povo santificava e via os sinais, e maravilhas, e prodígios. Mas por que hoje nós não vimos isso? Será que Deus mudou as suas opiniões, as suas estratégias? Será que Deus não derruba mais muralhas? Derruba. Ele é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Ele não muda e jamais mudará. Quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, murmuraram para Moisés: e agora, Moisés, você trouxe nós aqui para morrer de fome? Ou para ser esquartejado pelo exército de Faraó? E o que Deus falou? Por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Estenda suas mãos, cajado diante do mar. E hoje nós fazemos a mesma coisa, só ficamos clamando, esperando um sinal de Deus. E Deus está mandando nós marchar. Deus está mandando nós anunciar, abrir a nossa boca, tocar a trombeta. Trombeta hoje é a nossa voz. Anunciar, falar, fazer que nem João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para Deus
não há desculpa. E nós não vamos ter desculpa naquele grande dia. Talvez nós não ouvimos, que nem Jeremias ouviu, que nem Moisés ouviu e que nem Jonas ouviu. Mas talvez nós ouvimos aqui agora, através da palavra. Porque nos tempos bíblicos, antes dos profetas, até os profetas, ouvia-se a voz de Deus auditivamente. Mas hoje, ouvimos a voz de Deus através da palavra e o Espírito Santo. Se coloque de pé nessa noite. Glorifique o nome do Senhor. Porque você tem um propósito. E Deus, se você pedir, Deus vai te revelar, Deus vai te falar esse propósito. Deus te chamou para você ser um porta-voz dele aqui na terra, aqui em terrenos, para o seu vizinho, para o seu irmão. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se compadecido de nós, porque a tua ira, Senhor, não nos consumiu, a sua misericórdia é a causa. O seu amor que tem sido derramado sobre os nossos corações através do Espírito Santo e da intercessão do Senhor Jesus, que está sentado à destra do Senhor, intercedendo por nós. Paizinho querido, que o Senhor nessa noite, Pai, eu creio que o Senhor tem falado e está falando aqui segundo a necessidade de cada um. E se alguém aqui, o Pai amado, ficou em dúvida, Senhor, que o Senhor possa falar, revelar, através de sonho, através de visões, através da sua palavra, usando, Senhor, talvez até profetas que ainda existem nos dias de hoje, através de revelação. Pai, em nome de Jesus, tira toda a sombra de dúvida, toda a sombra de variação de cada coração aqui nessa noite. Pai, não nos deixe nos enquadrar, meu Pai querido, assim como Moisés tentou dar justificativa ao Senhor, assim como Jeremias ou Jonas ou outros profetas, mas que nós possamos, ó Pai amado, estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, para que quando o Senhor disser vá, nós possamos ir. Quando o Senhor disser venha, nós possamos vir. Quando o Senhor disser fale, nós possamos falar. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir auditivamente a tua voz. Nos revela, Senhor, da parte do Senhor, ó Deus, o que o Senhor tem para nós nesta terra. Pai, que nós possamos concretizar o propósito do Senhor nesta terra. Pai, que nós possamos, ó Pai querido, glorificar o teu nome nesta terra. Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu santo nome em nossa geração. Manifesta o teu poder, manifesta os sinais do Senhor nesta geração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. De ti
constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a tua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que esta palavra ela possa fazer efeito na sua vida. E que o Espírito Santo possa te abrir o seu entendimento, para que nós possamos conhecer a Deus mais e mais, para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos predestinou a fazer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Vamos para os nossos lares. Domingo nós temos mais um encontro às 8 horas da manhã. Os corajosos do Senhor, para entregar as primícias para Ele, os primeiros minutos e momentos do nosso dia. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor volte para ti o seu rosto, te dê a graça e te dê a paz. Está encerrado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.